Entre ambientalistas e movimentos de esquerda que defendem o congelamento do uso de terras para a agricultura no Brasil, está o argumento de que a agricultura contribuiria para aumentar a escassez hídrica, a falta de água. Essa tentativa de proibir a expansão das áreas agrícolas tem como um dos principais alvos o cerrado, que é locomotiva de produção de alimentos no país. Fala-se até em risco de desertificação, já que os solos seriam naturalmente arenosos no cerrado, com baixa capacidade de retenção de água. Pois é justamente o contrário disso. E quem afirma é uma pesquisa da Embrapa Cerrados, coordenada por Linneu Rodrigues, que é pós-doutor em Engenharia de Irrigação e Manejo de Água pela Universidade do Nebraska, nos Estados Unidos. A agricultura, na verdade, contribui para reciclar a água de boa qualidade. Veja o que ele constatou. Áreas de cultivo agrícola como soja e milho funcionam como uma esponja para reter a água quando chove e liberá-la devagarzinho para infiltração nos lençóis freáticos. E essas plantações, segundo a pesquisa, fazem isso de forma até mais eficiente do que árvores da vegetação nativa, porque as árvores com raízes mais profundas acabam utilizando mais água do subsolo. Assim, a agricultura contribui para uma maior recarga dos lençóis freáticos. Por outro lado, também permite que a água escorra horizontalmente, de forma mais lenta, abastecendo os rios nos períodos de seca. A pesquisa da Embrapa observa que, no Cerrado, os rios não secam durante o período de estiagem, que começa em abril, justamente porque são alimentados pelos aquíferos bem abastecidos por aquela recarga maior propiciada pelas lavouras. A pesquisa mostrou que se todo o bioma do Cerrado fosse convertido para o plantio de soja, a recarga de água nos lençóis freáticos seria de 46% da chuva. 46% ficariam retidos no subsolo, em vez de escorrer superficialmente para os rios e para o mar. Em comparação, se todo o bioma voltasse à sua cobertura nativa de cerrado, com espécies arbustivas esparsas, o índice de recarga seria de apenas 26%. Alerta-se, contudo, que isso não quer dizer que seria melhor todo o cerrado dar lugar à agricultura, até por causa da importância da vegetação natural para a biodiversidade da região. O que não é possível nem científico é continuar insistindo que a agricultura seja predadora dos recursos hídricos. E por que isso é importante no debate atual de sustentabilidade e proteção dos biomas? O Cerrado cobre 25% do território brasileiro. Cerca de metade dele está dedicado à agricultura, enquanto a outra metade é preservada. Nas áreas de agropecuária, ainda há milhões de hectares de pastagens que poderão ser convertidos para uso agrícola. Acontece que os europeus, com endosso de ativistas brasileiros, aprovaram uma lei que proíbe a compra de produtos que tenham sido produzidos em áreas convertidas para a agricultura no Cerrado após o ano de 2020. Isso congela potencialmente cerca de 35 milhões de hectares excedentes de reserva legal que, pela lei brasileira, poderiam ser incorporados à agricultura. Há várias visões conflituosas sobre o tema, mas uma coisa a pesquisa da Embrapa desmistifica. Não se pode acusar a agricultura de roubar ou dissipar a água do cerrado. Outro mito desconstruído pela pesquisa é de que o Brasil exporta água para a China na forma de grãos de soja. O argumento de militantes verdes é de que para produzir 1 quilo de soja são necessários 1.800 litros de água. Ora, menos de 0,5% da água usada pela planta vai embora junto com o grão. Todo o restante é reciclado no processo de transpiração das plantas. Fica no solo, fica na atmosfera e acaba voltando na forma de chuva, corre para os rios e para o mar, que por sua vez, aí sim, disponibiliza toda essa água para a China e para o resto do mundo. Parece elementar, não? Ah, mas o problema é que a irrigação utiliza 70% da água doce consumida no país. Outro mito. O dado real é que a irrigação utiliza hoje 0,7% da vazão média dos rios brasileiros. O país tem atualmente 8 milhões de hectares irrigados. Poderia aumentar para 55 milhões, gerando desenvolvimento e riquezas em áreas agrícolas já usadas hoje, produzindo mais alimento por metro quadrado sem nenhum desmatamento. Mas os processos burocráticos de licenciamento ambiental e direito do uso de água são muito lentos e ainda tratam a agricultura como potencial vilã dos recursos hídricos.
Por outro lado, a ciência aponta que 92% da água doce corre para o mar. Segurar essa água na forma de açudes e barragens é feito em larga escala em outros países. Mas aqui no Brasil, por questões ideológicas, novamente, fazer um lago ou açude para represar a água e usá-la depois é tratado como se fosse um pecado. Segurar um pouco de água para uso agrícola é equiparado a uma agressão à natureza. Nada mais anticientífico, nada mais atrasado. Olha, tem um link aqui na descrição do vídeo em que você assina a Gazeta do Povo no plano anual e ganha de brinde o livro 51 Leis Absurdas do Brasil que você não conhecia, do autor André Costa. Isso mesmo, a gente vai enviar o livro para a sua casa. Essa oferta é exclusiva para os nossos seguidores aqui no YouTube. E como o que mais temos visto ultimamente são decisões judiciais e leis, no mínimo estranhas, esta obra vai ajudar a explicar muita coisa. Então clique no link e aproveite. Você vai ler colunas como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Guzzo, Tamé Danelon, Cristina Gramel e mais de 40 colunistas por apenas R$ 16,50 por mês em um ano inteiro. E ainda terá 10% de desconto na renovação. Não perca a oportunidade.